O que você faria se descobrisse que alguém estava usando forças das trevas para acabar com a sua vida? Não estou falando de uma ameaça comum, estou falando de um ritual feito às 3 da manhã, por uma mulher que dedicou décadas da sua vida a servir entidades das trevas, que reuniu os maiores nomes da feitiçaria da sua região, que usou sangue, pólvora e pactos sobrenaturais com um único objetivo: matar um servo de Deus que estava salvando almas e destruindo o reino das trevas na sua cidade. Mas o que essa feiticeira não sabia, e o que você vai ver neste vídeo, é que existe uma proteção que nenhuma maldição do inferno consegue atravessar. E quando ela tentou cruzar essa fronteira, algo aconteceu que ela jamais esperou. A maldição voltou. E o preço que ela pagou foi quase a própria vida. Hoje você vai ouvir um testemunho que vai mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual. Uma mulher que viveu nas profundezas das trevas, que viu o que existe do outro lado, que esteve cara a cara com as consequências de anos servindo ao inimigo, e que voltou transformada para contar o que nenhum feiticeiro quer que você saiba. Se você já duvidou do poder da oração, esse vídeo vai acabar com essa dúvida de vez. Se você tem alguém na família envolvido com essas práticas, assista até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar o destino dessa pessoa. E se você já foi alvo de maldição, feitiço ou qualquer ataque espiritual, preste muita atenção, porque o que aconteceu com essa mulher vai te mostrar que o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer força das trevas. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa simples. Escreva agora nos comentários: eu creio no poder da oração. Não é por acaso que você está assistindo a este vídeo hoje. Alguém estava orando por você, e Deus te trouxe até aqui. Durante mais de 20 anos, eu fui conhecida em toda a minha região como alguém a quem você recorria quando nenhuma outra solução funcionava. Não vou dizer meu nome, não porque tenha vergonha do que sou hoje, mas porque o que importa nessa história não é quem eu era, e sim o que Deus fez com quem eu era. Cresci numa cidade do interior do Nordeste, numa família onde as práticas espirituais ocultas eram tratadas como herança. Minha avó era benzedeira, minha mãe conhecia os rituais. E, desde que aprendi a andar, aprendi também que existiam forças invisíveis que podiam ser usadas para mudar a vida das pessoas, para o bem ou para o mal, dependendo de quem pagasse mais. Aos 15 anos já preparava banhos e defumações sozinha. Aos 20, já recebia clientes da minha cidade e das redondezas. Aos 30, era um nome que circulava em segredo entre políticos, comerciantes, pessoas desesperadas e pessoas cheias de ódio no coração. Todos tinham um problema. E eu tinha uma solução para cada um deles. Minha casa era conhecida mesmo sem placa, sem propaganda, sem rede social. A fama se espalhava de boca em boca, porque os resultados apareciam. Separações de casais que pareciam impossíveis de desfazer. Negócios que afundavam e voltavam a florescer depois de um trabalho. Doenças que os médicos não conseguiam diagnosticar e que surgiam exatamente como eu tinha pedido nas minhas oferendas. Eu não era uma curiosa, eu era especialista. E esse era o meu maior orgulho, e como descobri da pior forma possível a raiz de toda a minha destruição. Construí um patrimônio considerável ao longo dessas décadas. Carro novo, casa própria, uma segunda propriedade fora da cidade. Viajava, me vestia bem, era tratada com respeito, ou melhor dizendo, com medo. E por muito tempo, confundi medo com respeito. Tinha clientes que vinham de outros estados, gente simples que juntava dinheiro durante meses para pagar pelos meus serviços. E gente poderosa que chegava de madrugada, pela porta dos fundos, para que ninguém soubesse que precisava de ajuda de uma feiticeira. Os trabalhos mais caros eram os mais sombrios, e eu os fazia sem hesitar, porque aprendi desde cedo que as entidades que eu servia entregavam resultados quando eram bem alimentadas. Sangue, sacrifício, oferendas, era uma troca. Eu acreditava que controlava essa troca, que era eu quem mandava, que as entidades trabalhavam para mim. Levei 20 anos para entender que era exatamente o contrário. Elas nunca trabalharam para mim. Eu é que trabalhei para elas. E quando não precisaram mais de mim, estavam prontas para me devorar. Mas antes de chegar nessa parte, preciso te contar o que desencadeou tudo. Preciso te contar sobre o homem que mudou minha cidade, sobre a força espiritual que ele carregava, e sobre o momento em que eu, pela primeira vez em 20 anos,
me deparei com um poder que os meus rituais não conseguiam tocar. Tudo começou a mudar quando um missionário chegou na minha cidade. Ele não era daqui, veio de outro estado. Sem muito alarde, sem grandes anúncios. Chegou numa van simples, com uma equipe pequena, e começou a fazer reuniões ao ar livre numa praça que ficava a menos de 2 quilômetros da minha casa. No começo, nem dei atenção. Pastores e pregadores passavam pela cidade de tempos em tempos, faziam barulho por algumas semanas, e logo iam embora. A vida continuava, meus clientes continuavam, e o movimento do meu espaço não era afetado por nada disso, mas esse era diferente. A primeira coisa que percebi foi dentro de mim, antes mesmo de saber quem ele era de verdade. Numa noite comum, enquanto preparava um trabalho para uma cliente que queria recuperar o marido, senti uma inquietação nas entidades que nunca tinha sentido antes. Era como se algo no ar tivesse mudado. Uma pressão diferente. Uma resistência que não consegui identificar a origem. Pensei que era cansaço, pensei que era interferência de outro trabalho cruzado. Mas a sensação voltou na noite seguinte. Sempre que me preparava para iniciar algum ritual, havia uma tensão no ambiente que antes não existia. As entidades chegavam mais agitadas. Algumas sessões que deveriam durar 1 hora se estendiam por 3, porque a conexão estava instável, difícil, como tentar sintonizar uma frequência com muito ruído ao redor. Então começaram os cancelamentos. Primeiro foi uma mulher que era cliente há quase 8 anos. Veio pessoalmente devolver um objeto ritual que eu tinha preparado para ela. Disse que tinha se convertido e que não queria mais nada daquilo. Devolveu tudo com uma calma no rosto que me irritou profundamente. Não havia culpa. Não havia medo. Não havia aquele olhar ansioso que eu estava acostumada a ver nas pessoas que me procuravam. Havia paz. Uma paz que, na época, me pareceu ingenuidade. Depois foi um comerciante que pagava mensalmente para eu proteger o estoque dele. Parou de aparecer sem aviso. Soube depois que estava frequentando as reuniões do missionário e dizendo para os vizinhos que não precisava mais de proteção espiritual, porque tinha encontrado algo maior. E não eram clientes comuns. Eram pessoas que dependiam dos meus serviços há anos, que tinham resultados comprovados, que nunca tinham questionado nada. De repente, uma após a outra, estavam abandonando tudo, com uma convicção que eu não conseguia explicar. Fiz trabalhos para enfraquecer a influência daquele missionário. Rituais que eu usava quando precisava afastar a concorrência. Quando queria que alguém adoecesse o suficiente para perder o ânimo e ir embora. Nada funcionou. E não estou usando essa expressão de forma casual. Literalmente nada funcionou. As oferendas voltavam perturbadas. As entidades que eu invocava para esse fim chegavam agitadas e saíam sem completar o serviço. Era algo que eu nunca tinha experimentado em 20 anos de prática. Foi quando convoquei as outras pessoas da minha área na região. Éramos 6 ao todo, cada uma com seu espaço, sua especialidade e sua clientela. Nos reunimos numa casa afastada numa sexta-feira à noite, e o que ouvi naquela sala me deixou mais preocupada do que qualquer coisa que eu tinha vivido até então. Todas estavam perdendo clientes para aquele missionário. Todas tinham tentado algum tipo de trabalho contra ele. E todas tinham falhado. Uma delas, a mais experiente do grupo, com mais de 30 anos de prática, disse algo que ficou gravado na minha memória. Ela disse: "Este homem não está protegido por um trabalho. Está protegido por algo que não tem nome nos nossos pontos." Nunca senti nada parecido em toda a minha vida. O silêncio que se seguiu naquela sala era diferente de qualquer silêncio que eu já tinha sentido. Era um silêncio com peso, com medo. E o medo era algo que nenhuma de nós estava acostumada a sentir. Decidimos naquela noite que precisávamos agir juntas, que um trabalho individual não seria suficiente, que precisávamos de algo coletivo, poderoso, definitivo. Marcamos uma data, escolhemos um local, e cada uma foi para casa, se preparando para o que acreditávamos seria o maior e mais poderoso ritual das nossas vidas. O que nenhuma de nós sabia era que estávamos caminhando para uma armadilha que nós mesmas estávamos construindo. Escreva agora nos comentários: "Senhor, abre meus olhos espirituais." Porque o que vem a seguir vai mostrar que existe um mundo espiritual muito mais real do que a maioria das pessoas imagina. E que nesse mundo existe uma batalha acontecendo agora mesmo ao redor de você.
Escolhemos uma encruzilhada nos arredores da cidade, para realizar o ritual. O local era isolado, longe de casas, longe de movimento. Chegamos separadas para não chamar atenção, e nos encontramos ali na escuridão, cada uma carregando o que tinha de mais poderoso. Eu tinha passado 3 dias em preparação, jejum, banhos rituais, conversas com as entidades para avisar o que estava por vir. Levei os objetos que guardava para ocasiões extremas, coisas que não uso em trabalhos comuns. Coisas que minha avó me entregou com um aviso que eu nunca levei a sério: use somente quando não houver outra saída. Porque quando você abre essa porta, o que entrar por ela, não pede licença para sair. Naquela noite, ignorei esse aviso. Éramos 6 mulheres naquela encruzilhada. 6 décadas somadas de prática espiritual nas trevas. 6 conjuntos de entidades invocadas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, com o mesmo objetivo. Nunca tínhamos feito algo assim. Nenhuma de nós tinha visto algo assim ser feito antes. Desenhamos no chão um círculo com sal grosso, misturado com pólvora. Dentro do círculo, cada uma posicionou seus objetos rituais mais poderosos. Acendemos velas que foram preparadas durante dias com intenções específicas de morte. Fizemos cortes nas palmas das mãos, e deixamos o sangue cair no centro do círculo, chamando as entidades pelo nome, pedindo que tomassem o missionário antes do amanhecer. O que aconteceu nos primeiros minutos foi o que sempre acontecia nos rituais poderosos. Frio intenso, vento sem origem. O cheiro característico que eu aprendi desde criança a associar com a presença das entidades. Algumas de nós começamos a ser tomadas pelas incorporações. A energia no local estava alta, densa, pesada de uma forma que parecia promissora. Mas então, algo mudou. No exato momento em que pronunciei o nome completo do missionário pela 3ª vez, apontando as mãos na direção da cidade, senti uma resistência que veio de fora para dentro, como uma parede invisível que bloqueou tudo que eu estava enviando. Não foi gradual. Foi imediato, como bater a mão numa superfície de concreto esperando que fosse água. Uma das mulheres do grupo caiu no chão na mesma hora, gritando que algo estava queimando as mãos dela, mesmo sem nenhuma fonte de calor por perto. Outra começou a vomitar, incontrolavelmente. A mais experiente de todas nós ficou parada, olhando para o centro do círculo com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Era terror puro, sem disfarce, sem controle. Eu olhei para o centro do círculo e vi algo que até hoje não consigo descrever, completamente sem sentir o coração acelerar. As chamas das velas que tínhamos acendido estavam se movendo todas na mesma direção, apontando para fora do círculo, como se alguma força dentro dali estivesse sendo empurrada para longe, por algo que vinha de fora. E no centro, onde tínhamos depositado o sangue e os objetos, havia uma escuridão que não era apenas ausência de luz. Era uma presença que olhava para nós. Tentei manter o ritual. Comecei a entoar os pontos mais pesados que conhecia, pedindo para as entidades completarem o trabalho. Mas as palavras saíam distorcidas, como se minha própria voz não me obedecesse. As outras também tentavam continuar, mas havia uma confusão crescente, um descontrole que nenhuma de nós sabia como conter. Então ouvi uma voz dentro de mim que não era das entidades que eu servia. Era diferente de tudo que eu já tinha ouvido em 20 anos de ritual. Não era uma voz que assustava. Não era uma voz que ordenava. Não era uma voz que negociava. Era uma voz que simplesmente disse, com uma clareza que cortou através de todo aquele caos: você sabe o que está fazendo, e sabe para onde isso leva. Ignorei. Gritei o nome do missionário mais uma vez, e senti toda a energia que tinha acumulado naqueles 3 dias de preparação saindo de mim de uma vez, como uma descarga. Foi o momento mais intenso que já vivi num ritual. Por alguns segundos, acreditei que tinha funcionado, que tinha finalmente cruzado a barreira de proteção que estava em torno dele. Mas o que aconteceu a seguir destruiu essa crença em questão de minutos. Começou com uma tontura, depois um calor absurdo subindo pelos braços, mesmo com o frio da madrugada. As outras mulheres do grupo começaram a se dispersar, cada uma tomada por algo diferente. Algumas chorando sem saber o motivo, outras com expressões de pânico que não conseguiam explicar. A mais experiente do grupo olhou para mim e disse apenas: foi longe demais. E saiu caminhando rápido, sem olhar para trás. Eu fiquei parada no centro do círculo. E foi ali,
Naquele momento que senti a energia que eu tinha enviado voltando, não de forma gradual, de forma avassaladora, como se eu tivesse atirado algo contra uma muralha, e a muralha tivesse devolvido tudo multiplicado. O impacto foi físico. Senti como se algo tivesse atravessado meu peito de dentro para fora. Minha visão escureceu. Minhas pernas cederam, caí no asfalto daquela encruzilhada, e a última coisa que lembro antes de perder a consciência foi o cheiro de enxofre. E uma escuridão que não era como nenhuma escuridão que eu já tinha visto antes. Não era ausência de luz, era a presença de algo que nunca deveria ter sido invocado. Quando acordei, estava no hospital, mas acordar não é a palavra certa para o que aconteceu. Porque enquanto meu corpo estava num leito com monitores e médicos ao redor, minha consciência estava num lugar que nenhuma palavra humana consegue descrever com exatidão. Estava num lugar de tormento real. E lá, vi tudo o que eu tinha feito, não como memória, como experiência viva. Cada pessoa que eu tinha prejudicado com meus trabalhos ao longo de 20 anos, estava ali, e elas me reconheciam. Eu via nos rostos delas não apenas sofrimento, via a conexão direta com o que eu tinha feito. Era impossível negar. Era impossível minimizar. Era impossível usar qualquer uma das justificativas que eu usava quando estava acordada. As entidades que eu servi por 2 décadas estavam lá também. Mas não da forma que eu as conhecia. Não havia negociação. Não havia troca. Havia apenas a revelação do que elas sempre foram, e do papel que eu sempre tive na relação com elas na do mestra. Não de parceira, mas de instrumento descartável, que tinha chegado ao fim da sua utilidade. Elas me arrastavam para um abismo de onde subia um calor, e um som, que eu não consigo descrever sem chorar. E eu sabia, com uma certeza que nunca tinha sentido em nenhum momento da minha vida, que se chegasse lá, não haveria volta. Gritei por socorro num lugar onde nenhum grito chegava a lugar nenhum. E então ouvi uma voz que eu conhecia. Era a voz da minha filha. Minha filha tinha se convertido 6 meses antes de tudo isso acontecer. Na época, eu encarei a conversão dela como uma traição. Como uma rejeição de tudo que eu tinha construído, de tudo que eu tinha ensinado, de tudo que representava a nossa família. Quando ela me disse que tinha aceitado Jesus, senti uma raiva que nunca tinha sentido por ninguém na vida, nem pelos meus piores inimigos. Ela tentou conversar comigo várias vezes, tentou me mostrar o que estava vivendo, a paz que estava sentindo, a diferença que aquela decisão tinha feito na vida dela. Eu não quis ouvir nada. Coloquei ela para fora da minha casa numa noite fria, com uma mala apressada e palavras que até hoje me custam lembrar. Disse a ela que se tivesse escolhido esse caminho não precisava mais voltar. Ela saiu chorando, mas antes de fechar a porta se virou e disse uma coisa que eu fingi não ter ouvido naquele momento, mas que ficou dentro de mim como uma semente que eu não conseguia arrancar. Ela disse: "Eu vou orar por você todos os dias, até o dia em que o Senhor te alcançar. Não importa quanto tempo leve." Eu fechei a porta na cara dela, e esqueci. Ou fingi esquecer. Mas naquele lugar de tormento, enquanto as entidades me arrastavam para o abismo, e eu gritava por socorro, sem que nenhum grito chegasse a lugar nenhum, foi exatamente essa voz que atravessou tudo. Não era um grito, era uma oração em voz baixa, serena, firme. A voz da minha filha pedindo por mim com uma convicção que eu não merecia, e que ela oferecia de graça, sem condição, sem exigência de que eu mudasse primeiro para ser digna daquele amor. Ela estava orando no corredor do hospital onde meu corpo estava em coma. E a oração dela chegou onde nenhum outro som chegava. No momento em que a voz dela penetrou aquela escuridão, algo mudou no ambiente daquele lugar. As entidades que me seguravam recuaram, não de forma gradual. Recuaram como se tivessem sido atingidas por algo que causava dor real nelas. Soltar meus braços não foi uma escolha delas, foi uma reação involuntária, algo que elas não conseguiam suportar. E então a luz apareceu. Não era uma luz comum, não era o tipo de claridade que a gente vê e descreve como brilhante, era uma luz que tinha presença, que tinha calor sem queimar, que tinha peso, sem oprimir. Era uma luz que eu sentia antes de ver, como se ela chegasse primeiro por dentro e depois por fora. De dentro dessa luz, veio uma figura. Eu sabia quem era antes de ver o rosto. Sabia pelos 20 anos que passei usando o nome dele em blasfêmia nos meus rituais. Sabia pelas vezes que virei crucifixos de cabeça para baixo nas minhas oferendas. Sabia porque o reconhecimento não veio da memória. Veio de algo mais fundo.
de um lugar dentro de mim que eu tinha tentado silenciar por décadas, e que naquele momento gritava mais alto do que tudo: Era Jesus. E o que me destruiu completamente não foi o poder que irradiava dele. Não foi a luz. Não foi o fato de que as entidades que eu servi por 20 anos fugiam da presença dele como insetos, fogem do fogo. O que me destruiu foi o olhar dele. Não havia julgamento naquele olhar. Não havia a frieza que eu esperava de alguém encarando 20 anos de maldade. A dor de alguém que amava profundamente e tinha assistido de longe ao que eu tinha feito com esse amor. Eu me joguei no chão diante dele e comecei a confessar tudo, não porque alguém mandou, não porque era necessário para algum ritual de purificação, mas porque diante daquela presença era impossível carregar qualquer peso, sem querer se livrar dele imediatamente. As palavras saíam misturadas com um choro que vinha de um lugar que eu não sabia que existia dentro de mim. Falei dos trabalhos de morte, das famílias que eu destruí por dinheiro, das pessoas que adoeceram por causa dos meus rituais, da minha própria filha que eu coloquei para fora de casa, porque ela tinha escolhido a luz. Ele me deixou falar tudo. Estava lá em cada momento, e vim até aqui, neste lugar onde você chegou pelo seu próprio caminho, porque a oração de uma filha que não desistiu do pai chegou até mim. Você quer sair daqui? Eu disse sim com tudo que ainda restava em mim, e naquele momento, algo que não tem explicação, em nenhuma linguagem humana, aconteceu dentro de mim. Era como se 20 anos de escuridão acumulada estivessem sendo retirados camada por camada. Não de forma dolorosa, mas de forma libertadora. Como tirar um peso que você carregou por tanto tempo que esqueceu? Como era andar sem ele? Acordei no hospital gritando o nome de Jesus. A enfermeira que estava de plantão saiu correndo para chamar os médicos. O monitor cardíaco disparou. As luzes do quarto piscaram. E eu estava sentada na cama, depois de 23 dias em coma, com todos os exames normais, e uma certeza no peito que nenhum exame médico conseguiria medir. A primeira coisa que pedi foi para ver minha filha. Me disseram que ela estava no corredor, que tinha ido todos os dias durante as 23 dias do meu coma, que tinha sido expulsa várias vezes pela segurança do hospital, e que voltava no dia seguinte sem falta, sem reclamação, sem perder a fé de que eu ia acordar. E eu senti naquele abraço tudo que eu tinha jogado fora quando fechei a porta na cara dela naquela noite fria. Senti o tempo que não voltava, mas que podia ser preenchido com algo diferente dali para frente. Senti o perdão que eu não merecia, e que ela oferecia sem que eu precisasse pedir 2 vezes. Pedi perdão de joelhos no chão do hospital. Ela me levantou pelos braços e disse: Eu sabia que o Senhor ia te buscar, mãe. Eu nunca parei de acreditar nisso nem por um dia. Preciso te dizer uma coisa agora. Olhando diretamente para você que está assistindo a este vídeo. Se você tem alguém na sua família que parece perdido, que está num caminho de destruição, que fechou todas as portas para o Evangelho, que talvez tenha te colocado para fora da vida dele por causa da sua fé, não desista dessa pessoa. A oração de uma filha que não desistiu, chegou num lugar onde nenhuma outra força chegaria. A oração funciona, não no tempo que a gente quer, mas funciona. E se você é a pessoa perdida nessa história, se você se reconheceu em algum momento do que eu contei, precisa saber que a mesma luz que entrou naquele lugar de tormento para me buscar, está disponível para você agora, não amanhã, agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode não saber quem é essa pessoa ainda, mas Deus sabe. E não é por acaso que este vídeo chegou até você. Depois que saí do hospital, a primeira coisa que fiz foi procurar um missionário. Não foi fácil. Chegar até a porta da casa dele exigiu um tipo de coragem que eu nunca precisei ter em 20 anos de feitiçaria. Enfrentar entidades furiosas, fazer rituais na madrugada, em encruzilhadas escuras, lidar com clientes perigosos, nada disso me custou o que custou bater naquela porta e admitir o que eu tinha tentado fazer contra ele. Ele abriu a porta, e antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, disse: Eu já sabia que você viria. Estava esperando. Me contou que naquela madrugada do ritual, ele sentiu o ataque, sentiu a pressão, a falta do ar, a sensação de morte se aproximando. E em vez de entrar em pânico, em vez de tentar se defender com alguma estratégia espiritual elaborada, ele simplesmente orou. Orou por mim, pelo nome. Orou pelas outras mulheres que estavam naquela encruzilhada. Orou pedindo que Deus transformasse em salvação
o que tinha sido planejado como destruição. Quando ele me contou isso, precisei sentar, porque as pernas não me sustentavam. Eu tinha usado 20 anos de conhecimento oculto, 6 companheiras de ritual, objetos preparados durante décadas e um pacto de sangue coletivo, para tentar destruir esse homem. E ele tinha respondido com uma oração simples, sem ritual, sem preparo especial, sem ingrediente nenhum além da fé. E a oração dele tinha vencido. Isso me ensinou a primeira coisa que quero compartilhar com você agora. O mundo espiritual é real, mais real do que qualquer coisa que você vê com os olhos físicos. Eu sei disso não por teoria, não por leitura, não por fé cega. Sei porque estive lá, porque vi o que existe do outro lado da vida que a gente conhece. E posso te dizer com uma convicção, que não cabe em palavras, que as escolhas que você faz aqui têm peso lá. Cada decisão, cada prática, cada porta que você abre tem uma consequência no mundo espiritual, que muitas vezes só se revela quando já é difícil de reverter. Eu abri portas por 20 anos achando que controlava o que entrava por elas. Não controlava nada. A segunda coisa que aprendi é sobre a oração. E preciso que você entenda isso, de uma forma que vá além do que você já ouviu antes. A oração não é um ritual. Não é uma sequência de palavras que, pronunciadas da forma correta, ativam um mecanismo espiritual. Não é uma ferramenta que você usa quando precisa de algo e guarda quando não precisa. A oração é uma relação. É uma conversa viva com um Deus que ouve, que responde e que age no tempo dele, que nem sempre é o seu tempo, mas que é sempre o tempo certo. Eu passei 20 anos trabalhando com forças que respondiam rápido, entidades que entregavam resultados em dias, às vezes em horas, e por muito tempo achei que isso era prova de poder, que a rapidez da resposta era a evidência de força, mas aprendi que velocidade e poder não são a mesma coisa. A oração da minha filha durou 23 dias sem resposta visível, 23 dias sendo expulsa do hospital, 23 dias orando no corredor para um pai que tinha fechado a porta na cara dela, 23 dias sem nenhum sinal externo de que algo estava acontecendo. E foi exatamente essa oração persistente, silenciosa e sem espetáculo que chegou num lugar onde nenhuma força das trevas conseguiu me alcançar para me salvar. Isso é poder real. A terceira coisa que preciso te dizer é sobre as portas espirituais. E esse é um ensino que eu gostaria de ter recebido antes de abrir as que abri. Existe uma razão pela qual a Bíblia é tão específica quando fala sobre não consultar espíritos, não praticar adivinhação, não se envolver com ocultismo. Não é porque Deus quer te privar de conhecimento. É porque quem está do outro lado dessas portas não é neutro. Não existe entidade espiritual que trabalhe de graça, que ajude sem cobrar, que sirva sem ter um plano para quem está servindo. Eu cobrei dinheiro dos meus clientes por 20 anos. Mas quem realmente cobrou fui eu. Para as entidades que me usaram para destruir vidas e alimentar o próprio reino de trevas, com cada ritual que eu fazia. Cada trabalho de morte, cada separação de família, cada doença invocada, era uma pedra colocada numa construção que eu nunca vi completa, até aquela noite no lugar de tormento. Se você, ou alguém que você conhece, está envolvido com qualquer tipo de prática oculta, seja algo que parece leve como jogos de adivinhação, consultas com médiums e o Soul do amuletos, seja algo mais profundo, precisa entender que não existe envolvimento neutro com o mundo das trevas. Toda porta aberta precisa ser fechada. E a única autoridade que fecha essas portas de forma definitiva é o nome de Jesus Cristo. Não estou dizendo isso como doutrina. Estou dizendo como testemunha. A quarta coisa que aprendi é sobre o perdão. E essa talvez seja mais difícil de receber para quem carrega um passado pesado. Quando estava diante de Jesus naquela visão, e comecei a confessar tudo o que tinha feito, havia uma parte de mim que esperava ser rejeitada, que esperava ouvir que tinha ido longe demais, que esperava que o perdão tivesse um limite, e que eu tinha ultrapassado esse limite há muito tempo. Mas não foi isso que aconteceu. E preciso que você entenda isso de forma muito clara. O perdão de Jesus não tem limite de peso, não tem limite de tempo, não tem limite de quantidade de erros. O sangue derramado na cruz foi suficiente para cobrir 20 anos de rituais de morte, de famílias destruídas, de blasfêmia, e de tudo que eu fiz. Se foi suficiente para mim, é suficiente para qualquer coisa que você esteja carregando hoje. O que ele exige não é que você chegue limpo.
Exige apenas que você chegue. A quinta coisa, e talvez a mais prática de tudo que vou te dizer, é sobre como se preparar espiritualmente para o tempo em que vivemos. Vivemos num momento em que as práticas ocultas nunca estiveram tão acessíveis. O que antes exigia uma visita a um terreiro ou a um centro espírita, hoje está disponível em aplicativos, em vídeos, em perfis de redes sociais, com milhões de seguidores, que ensinam o ocultismo como se fosse autoconhecimento. A embalagem mudou. O conteúdo, não. A proteção espiritual real não vem de amuletos, não vem de banhos, não vem de rituais de qualquer tipo. Vem de uma relação viva com Deus através de Jesus Cristo. Vem da palavra que você lê e aplica. Vem da oração que você mantém não só nas crises, mas no dia a dia. Vem da comunidade de fé, onde você está plantado e sendo cuidado. Eu levei 20 anos para aprender o que estou te dizendo agora em alguns minutos. E aprendi da forma mais dura possível. Você não precisa passar pelo que eu passei para entender a mesma coisa. Escreve agora nos comentários. Eu não vou desistir da oração. Porque se tem alguém na sua vida que você está orando há muito tempo, sem ver resultado, eu sou a prova viva de que a oração não volta vazia. Ela pode demorar 23 dias, pode demorar 23 meses, mas ela chega. Hoje minha vida não tem nenhuma semelhança com o que era antes. A casa onde eu atendia clientes se tornou um lugar de oração. As pessoas que antes chegavam até mim desesperadas em busca de trabalhos e feitiços, hoje chegam para receber libertação do mesmo tipo de coisa que eu oferecia. E cada vez que olho nos olhos de alguém que está saindo de uma prática oculta, que está quebrando um ciclo que às vezes dura gerações na família, me vejo naquela encruzilhada escura e entendo que nada do que vivi foi desperdiçado. Deus não desperdiça nenhuma história, nem as mais sombrias. Preciso ser honesta com você sobre uma coisa antes de terminar. A transformação que aconteceu na minha vida não foi indolor. Sair de 20 anos de envolvimento profundo com o ocultismo não é um processo simples. Há batalhas espirituais, há momentos de dúvida, há noites difíceis, especialmente no começo, quando as forças que você serviu por tanto tempo tentam de todas as formas te fazer acreditar que você não tem saída, que o passado é grande demais, que o perdão não alcança tão fundo. Mas o que aprendi é que a intensidade da batalha não é evidência de que Deus abandonou você, é evidência de que o inimigo sabe o que você vai se tornar do outro lado dela. Quanto mais o inimigo lutou para me manter naquele lugar de tormento, mais entendi que que Deus tinha planejado para minha vida depois da libertação assustava as trevas mais do que qualquer ritual que eu já tinha feito. E isso vale para você também. Se você está passando por uma batalha espiritual que parece maior do que sua capacidade de resistir, precisa entender que o tamanho da batalha não define o resultado dela, define a glória que vai vir depois. Porque quando Deus restaura uma vida que o inimigo apostou que estava perdida, o testemunho que nasce dessa restauração tem um poder que nenhuma força das trevas consegue calar. Pense em quantas pessoas estão presas hoje, no mesmo tipo de envolvimento que eu estava. Pense em quantas famílias têm um ciclo de ocultismo que passou de geração em geração como herança, assim como passou na minha. Pense em quantas pessoas estão pagando por serviços espirituais que prometem solução e entregam destruição em prestações que só vencem quando é tarde demais. Esse vídeo chegou até você hoje por uma razão. Talvez você seja a pessoa que precisa ouvir que existe saída. Talvez você seja a filha, o filho, a mãe, o pai, o amigo que está orando por alguém há muito tempo sem ver resultado, está chegando perto do limite da esperança. Talvez você seja alguém que está do lado de fora da fé, olhando de longe, curioso, cético, mas que sentiu algo diferente enquanto assistia a este testemunho. Seja qual for o motivo que te trouxe até aqui, quero te dizer uma última coisa. Jesus foi até um lugar de tormento para buscar uma feiticeira que tinha tentado matar um servo de Deus, que tinha destruído famílias por dinheiro, durante 20 anos, que tinha fechado a porta na cara da própria filha, porque ela tinha escolhido a luz, que não merecia misericórdia por nenhum critério humano de julgamento. E ele foi buscar essa mulher porque uma filha não desistiu de orar. Se ele fez isso por mim, não existe nenhuma situação na sua vida, nenhum passado que você carrega, nenhuma pessoa pela qual você ora, que esteja fora do alcance desse mesmo amor. Nenhuma.
O inferno não tem porta que resista à oração de alguém que não desiste. Eu sei disso porque estive do outro lado dessa porta, e vi com os próprios olhos o que acontece quando a oração genuína chega naquele lugar. O inimigo treme, as correntes se soltam, e a luz entra. Antes de fechar este vídeo, quero te pedir 3 coisas. A primeira é que você escreva agora nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Não é uma frase vazia, é uma declaração de fé baseada numa verdade que eu vi funcionar da forma mais radical possível. Escreve isso, e lembra dela toda vez que a oração parecer inútil. A segunda é que você compartilhe este testemunho com alguém hoje, não amanhã. Hoje. Você tem alguém no pensamento agora mesmo enquanto lê isso. Um familiar. Um amigo. Alguém que está perdido. Alguém que precisa saber que existe saída. Manda este vídeo para essa pessoa. Você não sabe o que uma semente plantada no momento certo pode fazer na vida de alguém. A terceira é que você se inscreva no canal e deixe o like agora. Não para números, mas porque cada pessoa que esse algoritmo levar para este vídeo é uma pessoa que pode ter o mesmo encontro que eu tive. E se você acredita que esse testemunho tem poder para mudar uma vida, ajude ele a chegar em mais pessoas. Eu era a feiticeira que estava do lado de fora da graça. Hoje sou testemunha de que a graça não tem lado de fora. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo testemunho.